aqui, ao vivo, ao vivo. Ai, 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 lá, lá. Oi, Sá. Tudo bem? Gente, que gostoso. Hoje deu uma chuvidinha. Tô aqui com vinho, hein? Quem quiser me acompanhar, hoje é sexta-feira, né? Merecemos. Oi, deixa eu colocar aqui. Hoje a live é perfeccionismo e controle. Perfeccionismo e controle. Também tô, boa! Quem quiser pegar um vinho aí pra me acompanhar. A Aninha já pegou. Oi, Adri, boa noite. Oi, Tati. Isso aí, gente. Vamos providenciar um vinho aí que o papo vai ser bom hoje, hein? Pra gente relaxar, né? Pra gente relaxar, pra gente dar umas risadas aí, porque olha, tem que curtir um pouco também, né? Não basta só querer controlar, né, minha gente? Cadê a Rê? Oi, Rê, minha convidada especial. Deixa eu chamar ela aí. Deixa eu convidar a Rê aqui. Ela tá entrando. Querida. Que delícia, hein, gente? Isso aqui é mal que faz, né? Fazer de sexta-noite. Deixar a família aguardando um pouquinho. Oi, Rê. Tudo bem, meu amor? Tudo bom, querida? Olha aqui, ó. Ó, Ah, ó, gente, um um brinde. brinde pra gente. Por favor, faz um print da tela pra gente. Um brinde, é verdade. Deixa eu fazer um print aqui. Meu Deus do céu, que medo de sair a live. Deia. Hoje é Maravilha. sexta, né, gente? A gente merece, pelo amor de Deus, né? Não Hoje é dá. sexta. Não, eu tava falando que é isso que é gostar do que faz, né? Fazer live de sexta-feira. Ah, eu gosto. Eu fiquei super animada. Eu tava super empolgada já pra eu chegar logo hoje e a gente se encontrar. É uma Como é que delícia, tá? né? Como é que vocês estão conseguindo nos ouvir? Porque parece que está dando umas cortadas assim. A gente está. Vai dando Eu, um feedback aqui pra gente. eu tô te ouvindo bem, Rê. Ah, tá bom. Ontem eu fiquei É sem. isso, meninas. Avisam se tá tudo bem com o áudio. Pessoal entrando aí. Ô, Rê, obrigada, viu? Oi, Deia. Oi, Dani. Que bom, vocês estão ouvindo bem. Ai, Legal. que delícia! Um monte de amigos! Ai, eu adoro fazer live por causa disso, porque a gente encontra, mesmo que virtualmente, né? A gente Uhum, encontra, uhum. né? Tá tudo certo com o áudio, que delícia. Gente, a Rê, assim, só para explicar, né? Ela é super convidada minha hoje para a gente bater um papo. Eu tô nessa maratona aí já foi a segunda semana essa, Rê. Então, tá sendo bem gostoso e eu tô trazendo exemplos práticos, sabe? Tudo muito escancarado, assim, sem muitas máscaras, sabe? Tá sendo legal, porque aproxima, sabe? Humaniza também o papo. Tá bem legal. E a Rê é psicóloga também, como eu, da minha cidade, nós somos de Bauru. E ela é super convidada. Quer falar rapidinho, Rê, do que você faz, com que você trabalha? Muito bem. Pois é, sou psicóloga também. Originalmente eu sou de Bauru, mas faz um tempo já que eu estou aqui em Sorocaba. Sou psicóloga clínica, faço atendimentos online. Estou voltando para o consultório de novo agora. Essa semana passada eu voltei a ir para o consultório, porque eu fiquei. Faz 3 anos já que eu atendo online, então na pandemia eu continuei, né? Uhum. Sou especialista em terapia sistêmica de casais e famílias, psicologia da saúde, trabalho com neurolinguística, sou professora de educação socioemocional
na Escola da Inteligência do Dr. Augusto Cury. O que mais? E, ultimamente estou uma apaixonada e me desbravando aí na área da disciplina positiva e parentalidade consciente, que é o que eu tenho me feito as minhas formações. Agora estou aproveitando na pandemia e estudado mais. E é isso, e sou mãe, sou uma mulher e, né, já que a gente vai falar sobre perfeccionismo e controle, não posso deixar de falar essas outras características, né, que faz parte dos meus papéis que eu desenvolvo, não é mesmo? Com certeza, Rê. Ai, que delícia, né? Vamos falar um pouquinho dessas duas questões, então. Vou fazer uma introdução. Todo o meu trabalho, assim, que eu estou pautando, Rê, tem muito a ver com a criança interior, né? A gente já falou sobre isso, né? Sim. Assim, o controle, ele está muito ligado às nossas feridas da infância, né? Sim. Fazendo mais uma abertura, assim, para a gente falar um pouquinho, né? Então, eu tenho trabalhado esse grupo de mulheres, né? Em breve eu vou lançar uma segunda turma, depois eu falo um pouquinho no final. Mas a questão do controle é uma coisa que vem da gente desde pequeno. Então, a gente... Primeiro, assim, que é uma necessidade universal, né, Rê? Então, a gente precisa saber, assim, que controle, autonomia, pertencimento, são necessidades universais de todo ser humano, né? Então, todo mundo tem desejo de controle, tá, gente? Então, assim, normal, tá? Isso é uma necessidade universal. Então, não sinta um peixinho fora d'água, né? Mas tem pessoas que têm um pouco mais. Tá muito na sua cara, né? Os comentários. Tá, mas tá tudo bem, não tem Tudo problema. bem? Se qualquer coisa, depois, se tiver Qualquer muita coisa, a gente tira, mas não tem problema, não. Por mim tá tudo certo. Qualquer coisa eu desativo depois, tá bom? Tá bom. Então, a gente tem, todo mundo tem essa necessidade de controle, então isso é comum, tá? É humano, assim. Mas tem algumas pessoas que desenvolvem durante a vida uma necessidade um pouco maior, né? Então, quando a gente estuda a criança ferida, né? Que é aquela criança interior que todo mundo tem, que teve um machucado, tem coisas da infância que não foram resolvidas, existem 3 grandes blocos, né, dessa criança interior, né? Então, a gente tem uma possibilidade de ter uma ferida mais instintiva. Esses desenvolvem... Vão pensando já aí qual que é de vocês, tá? Porque aí eu vou dar dica qual é a minha, né? Porque eu sou uma pessoa, que eu tenho muita necessidade de controle, viu? Muita. E eu assumo porque assim eu consigo lidar um pouco melhor, né? Eu consigo achar estratégias para lidar um pouco melhor. Então, por muito tempo, eu não reconhecia e eu fugia disso, como se eu não validasse isso porque eu achava feio. Como se ter necessidade de controle fosse alguém controlador, alguém chato. Então, a gente tem que desmistificar um pouco, porque é uma necessidade que vem da nossa infância. Então, a gente tem 3 grandes blocos de feridas e na instintiva, essa necessidade de controle, nessa ferida mais instintiva, vem como uma necessidade de controlar para ser visto e para ter autonomia. Então, tem pessoas que desenvolvem a necessidade de controle para se sentir visto, importante, ter autonomia, conquistar autonomia. Então, quer controlar para poder não ser controlado, para ter autonomia, né? Tem um outro bloco, que são os emocionais, que é mais da ferida da rejeição, quer controlar para ser reconhecido. Então, quer controlar para conquistar, para realizar e para ganhar atenção e reconhecimento. E tem as feridas mais emocionais que gostam de controlar, Rê, para ter segurança, para se sentir que dá conta, se sentir capaz, que dá conta e para se sentir seguro, que é o meu caso. Eu percebo que eu controlo para me sentir segura. E tem coisas, quando eu puxo, tem muitas coisas da minha infância, assim, que eu projeto assim na minha vida adulta, que eu percebo que eu estou controlando para me sentir segura. E, na verdade, é essa ferida minha que vem, né? Que vem e que a gente precisa cuidar como adulto o tempo todo, né, Rê? Você percebe isso em você também? Sim, eu acho que eu tinha um pouco mais disso, sabe, Mari? E eu acho que também
graças a processos terapêuticos, acho que até os estudos que a gente vai fazendo e o amadurecimento, eu fui me permitindo, mas uma coisa que você falou que eu acho super importante é a gente aceitar, né? Sabe, o aceita que dói menos? Primeiro a gente precisa aceitar essas nossas características, mesmo não sendo tão saudáveis, para depois a gente conseguir trabalhá-las, né? Então, assim, eu percebia que eu tinha essa necessidade de ter essas coisas sob o meu controle, porque o que a gente quer quando a gente pensa que a gente está controlando tudo? A gente quer se sentir seguro, né? Quando eu acho que eu estou controlando tudo, as coisas aqui à minha volta, elas na minha cabeça vão acontecer do jeito que eu quero. Então aí eu tenho uma segurança, né? Eu tenho uma tranquilidade. Eu não tenho efeito surpresa, né? Então, eu percebi que durante muito tempo eu precisava fazer isso para eu poder me sentir segura. Só que ao mesmo tempo, quando a gente tem essa necessidade de controlar, a gente acaba machucando muito quem está perto da gente, né? Porque a gente acaba impedindo as pessoas de serem o que elas precisam ser. Isso. Impedindo as pessoas de que elas possam fazer aquilo que elas têm que fazer, né? Então, assim, quando eu faço por alguém aquilo que ele é capaz de fazer, eu estou mandando uma mensagem para ele de que ele não é capaz. E aí, quando eu comecei, a minha frase da mudança foi: melhor feito do que perfeito. Porque, lógico, que tanto o controlador como o perfeccionista, o que ele vai fazendo? Quando ele tem essa necessidade de controle, de estar tudo tão perfeito, ele começa algumas vezes, né? O perfeccionismo tem dois lados. Então, tem um lado que é positivo, vamos colocar assim, que é saudável? Tem. Mas qual que é o lado não saudável? É quando eu começo a deixar de agir, porque assim, se não for para fazer perfeito, eu nem faço. Isso. Se não for para conseguir um bom resultado, eu nem vou, né? E aí vai me paralisando. Procrastina, né? Procrastina. Ou mesmo nem faz, né? Porque daí fala, bom, se eu fizesse, ia dar tudo certo. Como foram vocês, não deu certo. Tá vendo que saiu? Né? Então, tudo isso acontece com os perfeccionistas e controladores. E uma coisa que eu gosto muito de falar, assim, porque isso eu acho que é uma situação muito comum, né? Hoje, quando eu mandei as mensagens para as pessoas para falar sobre a live, muita gente falou: ai, quem será que eu conheço, né? Não sou eu, não, né? Porque, assim, é muito comum a gente se deparar com perfeccionistas e controladores. Mas qual que é essa grande necessidade de estar tudo ali do meu jeito, né? Ou tudo perfeitinho? É também não entrar em contato com a minha bagunça daqui de dentro, né, Mari? É total, Rê, porque assim, claro que a gente vai aprendendo, né? E o primeiro passo para eu aprender a sair desse piloto automático foi reconhecendo, como eu falei. E eu vejo, porque isso não sai da gente completamente, a gente vai lidando, né? Sim. A gente vai aprendendo a lidar. Então, assim, quem tem isso vem desde pequeno, né? Então, por exemplo, eu vim de uma educação, meu pai é extremamente perfeccionista. Então, embora essa não seja a minha máscara principal, tá? Mas eu carrego isso nas minhas vozes. Opa. Então, tudo que eu vou fazer, parece que tem meu pai falando. E, gente, não é mais ele fisicamente, porque isso eu já introjetei, né? Às vezes meu pai nem sabe o que eu tô fazendo. Há muito tempo meu pai não sabe mais do que eu tô fazendo direito. Porque a gente vai crescendo e não vai mais falando, contando tudo, né? Então, assim, quando se encontra, né? Quer falar de outras coisas, mas a voz do pai e da mãe impregna a nossa mente. Então, eu me vejo direto, Rê. E é muito legal quando a gente consegue começar a enxergar isso, porque é só a partir disso que você consegue lidar. Porque se você ficar negando e lutar contra isso, isso vai vir muito mais forte. Então, é muito melhor você reconhecer. E eu vejo a voz do meu pai. Meu pai falava assim para mim: você precisa entregar o seu melhor. Só os melhores vencem. Só os melhores se diferenciam. Primeiro o dever, depois o prazer. E eu vejo muitas vezes essas expectativas minhas. Às vezes eu olho para o meu filho e eu penso: primeiro o dever, depois o prazer.
mais recursos, Rê. Eu, na hora que eu penso, eu falo assim, por que não? Por que não pode inverter essa ordem? Mas eu tive que reconhecer. Eu primeiro preciso reconhecer para poder me questionar. Então, direto quando meu filho está querendo brincar com um amigo e tá terminando a tarefinha, eu penso, meu Deus, por quê? Deixa eu inverter, hoje está tudo bem. Por que que de pior pode acontecer se eu não controlar isso? É eu ir contra essa minha voz. E tá tudo bem ir contra essa minha voz. Porque eu não preciso mais dar satisfação para o meu pai. Então, a gente precisa saber de onde vem isso, para a gente também saber se livrar disso nos momentos que a gente precisa. Então, são vozes que impregnam a nossa cabeça, né? Quem teve uma educação rígida, que é muito comum na nossa geração, né, Rê? A gente ter vindo de educações rígidas, né? Educações onde a gente não teve muita voz, não teve muito espaço, que a gente tinha que obedecer, né? Come e fica quieta, né? Sim. Faz a sua tarefa e não pergunta muito, né? Então, nós viemos dessa educação, mas hoje nós temos outros recursos para olhar para a nossa vida e a gente poder sair dessa reprodução automática. E isso só acontece se você reconhecer essas vozes, sabe? Reconhecer essas vozes, de onde vem, e se perguntar, por que não? E o que de pior vai acontecer se não for perfeito? O que de pior pode acontecer se não controlar isso? O máximo que vai acontecer, exemplo, é meu filho não fazer a tarefa hoje, fazer daqui a 2 dias. E daí? Eu quero dar resposta para quem? Eu acho que uma boa dica também é começar a compreender o que é negociável e o que não é, né, Mari? Porque para um perfeccionista, ele é muito rígido, né, com aquele comportamento. Um exercício é a gente começar a falar, isso é só um pensamento. Isso é só um pensamento, né? Para a gente diferenciar do que é real realmente. E uma outra coisa é assim, tem coisa que não vai ter jeito, tem coisa que a pessoa não vai conseguir fazer se não for daquele jeito que ela sempre fez, porque é assim, porque tem que ser assim, porque senão não vai dar certo, porque senão ela morre. Mas tem outras coisas que dá certo na cabeça dela, ela consegue. Então, acho que o primeiro trabalho, assim, individualmente, aí para quem está se identificando. Gente, deixa eu só fazer um parênteses. Se vocês têm amigos, pessoas da família, que vocês acham que sejam controladores ou perfeccionistas, pega esse aviãozinho que está embaixo e vai mandando. Porque eu e a Mari, quer dizer, eu não sou muito famosa. A Mari já é da Ilha de Caras, né, Mari? Chico de famosa. Mas a gente, para o Instagram poder compartilhar mais a nossa live, né, tem que ter, a gente tem que estar enviando para outras pessoas, porque senão o Instagram não faz. E eu acho que é um assunto tão maravilhoso, porque a gente tem tantos exemplos ao nosso redor, né? E se não é ao nosso redor, é com a gente mesmo. Então, pega esse aviãozinho, vai mandando para as pessoas, para a gente poder dividir esse assunto com mais pessoas. Uma coisa que eu falo que é assim, né? O perfeccionista ele não vai conseguir mudar do dia para a noite. O controlador também não. Ele tem essa necessidade. Ele tá tão machucado por dentro, ele tem tantas dessas dores, dessas necessidades que não foram atendidas, que ele não vai do dia para a noite falar simplesmente chutar o pau da barraca. Algumas pessoas, quando passam por um momento muito pesado, né, assim, uma doença grave, uma perda muito grave, elas acabam reformulando tudo. E aí, uma das coisas também que são reformuladas é isso, né? Essa necessidade de ter tudo muito certinho, muito perfeito, muito do jeito que tem que ser. E aí ela acaba flexibilizando. Mas para ele começar a exercitar isso, o que é negociável para mim? Então, de repente, assim, uma pessoa que é controladora, ela quer ter razão sempre, né? Ela precisa da última palavra, porque ela precisa dominar aquele lugar ou aquelas pessoas. Ele precisa ter certeza de que aquilo que ele falou é o que vai acontecer. E aí é muito difícil para quem convive também com essas pessoas. Dói, né? Para quem é desse jeito, no fundo tem uma dor muito grande, a gente sabe disso e a gente acaba trabalhando isso dentro do consultório, porque as pessoas acham que não. Imagina, eu sou perfeccionista mesmo e gosto de ser assim, lógico, né?
A Mas pessoa gente sofre tanto, né? Exato, porque é uma dor muito grande, né? E ele acaba fazendo sofrer as pessoas que estão à volta dele também. Porque as pessoas se sentem sufocadas, elas se sentem pressionadas. Elas não conseguem realizar, elas não conseguem ser livres. Então fica um relacionamento pesado, tanto de amizade como relacionamento conjugal. E aí você falou uma coisa que eu achei super interessante do seu pai, né? Se você parar para pensar, a gente foi criado numa sociedade que... Qual era o trabalho que era apresentado lá na frente, exposto na sala de aula? O que estava perfeito, não é? Qual que era o que era Total, usado de total. modelo, de exemplo? Era aquele que era o mais lindo, perfeito, combinando e tal. Então, assim, quem não queria fazer, quem queria fazer uma árvore com o caule amarelo e a copa vermelha, estava errada. Não era assim que podia fazer. Porque a árvore não é assim, né? Então, a gente foi crescendo com isso. E aí, depois, dependendo da nossa história, isso fica uma coisa que dói muito. E às vezes pode virar uma patologia, né? Porque fica essa coisa realmente muito forte. E eu percebo assim, né, Rê? Por exemplo, eu tenho filho de 4 anos, né? E ele, nessa pandemia, né? Essas histórias das aulinhas e tal. E eu flexibilizo muito, assim, sabe? Porque eu acho muita coisa que uma criança está tendo que lidar, né, nesse momento. E Sim. flexibilizo demais, assim, não boto muitas regras para isso, assim. Eu faço bem, bem tranquilo, assim. E às vezes a professora pede, por exemplo, desenha um coelho, sei lá. E ele fala, mamãe, eu quero desenhar um dinossauro. Eu falei, desenha um dinossauro, filho. Tá tudo bem. Né? Então, assim, às vezes a gente trava tanto a criança. E depois, na vida adulta, essa criança, ela vai ser tão cobrada por iniciativa, igual a gente está sendo. E aí, eu que dou treinamento para adulto, eu fico pensando nesses adultos, assim como eu, que foi criada bem certinha. Esses adultos lá no ambiente de trabalho é cobrado por criatividade, por iniciativa, para sair fora da caixa. Mas essa criatura foi criada trancada dentro de uma caixa. Onde aquela tarefa do coelho, ela tinha que fazer o coelho e pintar de cinza. Não podia nem pensar pintar de azul e vermelho, tá? Porque tinha que pintar da cor cinza. Então, a gente... E aí, depois, quando essa criança vai ser cobrada, ela não sabe ser criativa. Não sabe ser criativa porque ela passou uma vida obedecendo. Então, é tão sério isso, gente. E eu como mãe, eu me cobro muito para mudar o modelo. Porque se a gente for no automático, a gente entrega o que recebeu. Se a gente não mudar o modelo, eu sei que o mundo hoje cobra que as pessoas sejam criativas, exige resiliência, exige que as pessoas saiam do quadrado, inovem. Uma educação perfeccionista e controladora não vai dar espaço para esse adulto. E aí esse adulto lá, quando for adulto, vai procurar a Maria Rê para procurar a essência dele, porque ele nem sabe mais o que ele veio fazer no mundo. Porque ele só obedeceu. Então é tão sério isso, e a gente fica caminhando, Rê, entre assim, não, porque aí eu não quero ser permissiva. Eu preciso, então, dar regras. Aí eu vou para outro oposto. Aí eu vou para autoritarismo. Então, não existe só esses dois extremos, né? Existe um caminho do meio que você pode questionar, que você pode ver o que é negociável, o que não é tanto, que você pode ter as regras que são imprescindíveis, o resto você estica esse elástico, que você pode perguntar por que não, que você pode flexibilizar as expectativas do tem que para eu prefiro, mas se isso não acontecer não é o fim do mundo. Tem tanta coisa no caminho do meio, né, Rê? Isso vale para tudo, para o casamento também. Às vezes a gente passou traumas nas outras relações e a gente quer botar o marido no molde. Por que a gente quer botar o marido no molde? Para ele não ativar a dor. Então a gente não respeita a individualidade desse marido. Porque no molde vai fazer com que ele não ative a dor que aquele ex ativou, sabe?
Então a gente passa a vida botando as coisas num caixote só para não olhar para nossa dor. Então, você falando, eu anotei duas coisas aqui que eu achei importantes, né? Isso que eu trabalho é a tal da parentalidade consciente, da disciplina positiva, que é isso, é esse caminho do meio aí, que não é nem a permissividade e nem o autoritarismo, né? É a gente poder empoderar a criança, é dar voz a essa criança, porque a gente veio dessa educação de obediência que daí travou a gente mesmo, pois a gente dentro da caixinha. Quanto tempo que eu não tive voz para falar não para nada, para argumentar para nada, e as pessoas às vezes até me tratavam grosseiramente, e aí eu não sabia responder, porque eu sempre era assim, faz e obedece, né? E a gente achando que a obediência era super legal. E aí, na verdade, a gente foi adestrado, né, Mari? Então, assim, só que a gente não é bichinho, e a gente precisa, o que eu falo hoje em dia? A gente não tem que adestrar os nossos filhos, a gente tem que margear. Porque um rio, ele tem margens. E aí, por isso ele consegue correr livre, né? Então, é isso que a gente precisa fazer com os nossos filhos, essa consciência do nosso papel, de como a gente vai agir. E aí, quando você falou sobre o desenho, o que eu fiquei pensando, né? Eu já tive a época de falar, não, você vai desenhar o coelho, não é o coelho que a professora pediu, então é o coelho que você vai desenhar. E aí, se elas falassem, mas eu quero desenhar um dinossauro. Não, filha, tem que desenhar o coelho. Hoje eu já sei que eu posso falar, tá bom. Então faz o seguinte, a professora está pedindo o coelho, então você desenha porque a professora está pedindo, e você também pode desenhar o dinossauro, porque é o que você quer. E aí você vai levar os dois para a professora, que tal? Né? Por quê? Porque daí ela sabe que está fazendo aquilo que precisa fazer, mas ela também pode fazer diferente, inovar, né? Com aquilo que ela tá, com aquela ordem, né, que ela recebeu. Então, eu acho que isso que é importante, porque é isso que, senão a gente acaba caindo na permissividade, o que é super natural, porque a gente foi educado com tanta dureza, né? Que aí a gente fala, ai, vou deixar, e às vezes até negligencia. E não, existe esse caminho do meio, sim. Né? Precisa. É isso que precisa negociar. Isso daqui a gente pode fazer, isso daqui a gente não vai fazer, né? Então, eu acho que essa forma também que a gente foi educado estimulou muito o perfeccionismo e o controle. Por quê? Total. Porque quando eu falo, quando a gente recebia as ordens, tem que obedecer, aceita que dói menos, vai fazer porque sim, porque eu sou seu pai, sou sua mãe, eu estou mandando você fazer. O que a gente estava passando para as crianças? Né? O que passaram para a gente? Ah, você não sabe nada. Ah, você não dá conta. Ah, você nem tem tamanho para isso ainda. E a gente não foi estimulado a pensar, a gente não foi estimulado a responder, a gente não foi estimulado a fazer nada de diferente. Só que daí chega na vida adulta, o que a gente vai fazer? Então, ou a gente repete o padrão e começa a controlar os outros, porque a gente foi controlado, mas porque aqui dentro tá tudo tão bagunçado, eu não tenho a menor estrutura, eu não aguento, eu não sei lidar. Só que aí, quando eu deixo tudo no esquema armado, aí eu não preciso ter imprevisto. Daí tá tudo certo para mim. E aí eu vou ser aliviado. E esse é bem da ferida da insegurança, né? De controlar as variáveis para não ter imprevistos, né? Eles estão falando aqui, não, o meu filho, aí ele quer desenhar um dinossauro, ele desenha o dinossauro, mas aí depois ele volta para a tarefinha, viu, gente? Claro que ele perguntou. Não é fazer o que ele quer e não fazer nada da tarefa. Mas eu permito, eu incluo o que ele quer. Eu acho que esse é o ponto, sabe? A gente incluir também o potencial do filho, sabe? Incluir também o potencial do marido. Então, meu filho fala, eu não quero desenhar agora o coelho. Então, tá bom, desenha um dinossauro. Desenhou, que legal. Agora, vamos voltar para a tarefinha? O que a tia pediu mesmo? Ai, um coelhinho. Do que você quer pintar o coelho? Então, assim, abrir um pouco mais, sabe? Ou então aí, até mamãe, eu posso desenhar daqui a pouco? Tudo bem, a gente pode fazer uma outra tarefinha e volta para essa e você desenha daqui a pouco. Isso. O que eu tô falando não é que ele não vai desenhar o coelho, eu tô falando que a gente tem que incluir outras coisas. E aí, se o coelho quiser ser verde, deixa o coelho ser verde, porque qual o problema do coelho ser verde? Qual o problema do coelho dele ser verde? É o coelho da esperança.
né? Então, assim, a gente precisa... Tô suando com esse vinho já. A gente precisa abrir o horizonte. Porque as pessoas que são muito assim não permitem que desenhe o dinossauro. Então, eu estou trazendo isso para provocar mesmo. Porque eu deixo ele fazer o dinossauro se ele quiser fazer antes do coelho. Qual o problema? Depois ele volta e faz o coelho, ué. Ou ele faz outra tarefa e volta depois e faz o coelho daqui a pouco. Não tem ou você essa pode até coisa. questionar, Mari. Eu também penso numa possibilidade que é assim, ó. O que você quer fazer primeiro, então? O coelho ou o dinossauro? Porque daí você está dizendo para ele que ele tem que fazer que ele pode fazer os dois. Exato. Ou eles podem ser amigos. Sim. Uma vez eu falei assim, vamos fazer então um dinossauro e depois ele convida o amigo coelho. Né? Eu vou contando historinhas e a gente vai conseguindo margear. Mas eu volto para a tarefa. Só que não é numa forma para cumprir. Por que a gente precisa fazer as coisas para cumprir? É importante regra? Claro que é. É importante os limites? Claro que é. Mas não é muito mais importante a gente degustar a trajetória do que fazer por cumprir? Porque a gente entra no automatismo, Rê. E eu falo por mim. Se eu não me pego para degustar a minha trajetória, muitas vezes eu entro no automatismo também. Eu não degusto o meu dia. Então, eu vou trabalhar para ticar, para cumprir. E aí eu falo, ok, eu estou aqui para cumprir. Então, a gente precisa ensinar o filho também que existe prazer no cumprir. Que tem que cumprir, mas existe prazer. Existe espaço. Que é isso que eu acho que é importante a gente abrir. Então, não são os extremos, né? Não é só desenho dinossauro e tudo bem. Não, existe também a possibilidade de você expressar aqui o que você quer. Eu acho que é isso. Para que a gente também consiga abrir a mente e crescer de uma forma onde as coisas cabem. Cabe a regra e cabe a criatividade também. Por que as duas coisas não podem caminhar juntas? Por que a regra não pode caminhar com a inovação? Por que regra é regra? Por que a gente tem que engolir? Por que a gente tem que fazer o coelho cinza? Então, sabe, eu acho que existe um espaço para incluir também o degustar, sabe, Rê? E se a gente não parar para fazer isso, quem vai parar para fazer por nós? Eu acho que é isso que a gente está falando, né? A gente veio realmente de uma educação onde tem que ser feito aquilo que precisa ser feito, do jeito que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito. E aí, para a gente compreender que existe sim uma flexibilização com isso, tem que estudar mesmo, tem que ir atrás, tem que ler para poder compreender, porque senão a gente fica achando que é assim, que tem que fazer porque tem que fazer, né? E aí a gente vai para esse outro lado. Só que uma coisa que eu acho importante a gente também dizer, que é assim, né? O controlador, é lógico, tudo que a gente é hoje é um reflexo da nossa história, da nossa infância, não tenho a menor dúvida disso. E mesmo como mãe, eu falo que eu estudo, eu sou psicóloga, dou aula de gestão das emoções, e mesmo assim vai ter coisa que eu vou fazer que vai dar caca, não tem jeito, né? Vai traumatizar, vai precisar de terapia e tá tudo certo. Mas assim, uma pessoa que tem esse perfil controlador, ela busca também pessoas que querem ser controladas, mesmo que inconscientemente, né? Então, eu costumo dizer que existem pessoas que se sentem numa posição, nem que quer, tá? Eu acho que quer não é esse o termo, mas assim, se sentem confortável na posição da submissão. Porque para alguém controlar, o outro precisa ser controlado, né? E aí, se a gente parar para pensar, a verbalização desse controlador eu estou fazendo assim, e você fazendo do meu jeito, você vai ver que vai ser melhor. E vai rebaixando a autoestima dessa pessoa que é submissa e que submete aquilo que ele quer. Então, de repente, aquela pessoa que está sendo submissa naquele momento, ela até estava bem, ela até estava em equilíbrio, mas ela se envolveu em um relacionamento onde o outro cobra tanto
e controla tanto e exige tanto, e o perfeccionista também exige do outro, né? E aí que essa pessoa, esse parceiro, essa pessoa que está junto com quem é controlador ou perfeccionista, o que ele pensa? Eu não sei fazer mesmo. Eu não dou em nada mesmo. Eu não vou dar conta. E aí, o que na verdade a gente tem são duas pessoas com autoestima lá no pé. Porque se eu sei dos meus valores, se eu sei daquilo que é importante para mim, se eu tenho uma autoestima ok, se eu sei das minhas características saudáveis e não saudáveis, meu, tô tudo bem. Eu não preciso que ninguém faça aquilo que eu quero. Eu não preciso que seja tudo perfeito, porque não existe perfeição. Tá tudo bem. Se não der certo hoje, vai dar certo amanhã. Não é? Agora, se eu tenho essas feridas aí, se para mim tá pesado aqui dentro, se eu não tenho certeza do que eu sou, se eu não dou conta dos meus sentimentos, se eu não quero olhar para mim, o que eu preciso fazer? Eu preciso me preocupar com o mínimo daqui de fora, porque isso dá um trabalho e aí não sobra tempo para olhar para minha dor. É Né? bem por aí. É bem por aí. Então eu fico aí, ó. Não sei se você viu um post que eu fiz essa semana para já dar um esquenta, que tá lá a grama bem lisinha, daí tem um fiozinho da grama assim, ó. E aí o perfeccionista vai lá assim, para poder cortar. Porque é isso. E a gente também tem uma sociedade, por exemplo, a gente liga a televisão e é só o cisco que deu errado. A gente vai no casamento, aquele casamento impecável, e a coxinha estava morna, você sai falando que a coxinha estava morna, não estava quentinha, né? Então a gente também é muito treinado a ver o defeito, né? O defeito, né? Aquilo que não está perfeito, a gente é muito treinado. Então, além da nossa educação, as mídias bombardeiam isso, né? E o que eu percebo também, Rê, é que assim, como eu tenho essa questão do perfeccionismo, do controle, e eu já assumi para mim, e eu sou uma pessoa muito atenta a esses meus mecanismos, eu percebo muito. E assim, é muito legal quando você aciona a sua pessoa, a sua auto-observadora aqui, né? Porque durante o dia você começa a se ver, né? Então eu percebo, por exemplo, no começo da pandemia, como o controle é uma necessidade humana, quem que não pirou, né? Por necessidade de controle, né? Eu, por exemplo, eu pirei assim. Fiquei alguns dias consumindo notícia igual uma doida para ver se eu controlava um pouquinho desse tal do vírus aí, que era desconhecido, né? E, meu Deus, aí tinha um projeto que tava bombástico, assim, num cliente que eu atendo, numa empresa, e ele é varejo, ele teve que fechar por um tempo. Rê do céu, menina, eu pirei, assim, eu surtei, como que ele vai fechar? E minhas contas, eu comecei a entrar num pinel, né? E para vocês verem, assim, que são mecanismos humanos, né, gente? Não é porque a gente é psicóloga e que tá tudo perfeito, né? Não tem essa, né? A gente também sente isso. E aí, quando eu comecei a trazer, assim, para mim, o que eu controlo? O que é meu dessa história, né? Então, eu posso fazer A, B e C. O restante eu tenho que entregar para o mundo. Quando eu fiz esse exercício, Rê, fluiu. Porque o fluir, sabe o flow que a gente fala tanto, o fluir, ele depende muito de você soltar. Opa. Travou você aqui, voltou. Tá aí? Voltou, agora voltou. Eu percebo que o fluir, Rê, ele depende muito da gente soltar. Então, quando eu soltei essa história desse cliente, um monte de outras coisas aconteceram. Eu consegui fazer mais um monte de outras coisas. E depois de um mês e pouco, o cliente voltou. Quando a gente solta, flui. Então, quando a gente... Você percebe que quando você... Os momentos mais gostosos da sua vida são os momentos que você não controlou. Que você está relaxada, que você está almoçando com o marido e com o filho, que você não está controlando milimetricamente o horário que aquele almoço vai terminar, cada garfada que o filho vai dar, ou que você vai num almoço e que você não tem muito controle da hora de voltar, que você se solta, que você relaxa. A vida precisa que a gente solte.
A vida pede que a gente solte o fluxo. E eu digo isso porque isso é algo que eu aprendo comigo. Porque eu também tenho esse mecanismo. Para mim, no começo, assim, eu queria tudo certinho. E depois que eu vou sentindo, eu vou percebendo, eu vou me permitindo, eu vou autorizando que o fluir da vida também siga, eu percebo que eu tenho muito mais prazer. Eu percebo que eu posso ter muito mais prazer. Que a vida, ela não vai ser um cumprimento de etapas. Sim. Porque a vida, ela precisa ser mais degustada e não ticada. Se a gente está vivendo a vida para ticar a vida, a gente tem que parar. Porque não está tendo prazer. Porque o prazer vem quando a gente solta o controle. E também eu acho que dá até para balancear, né, Mari? Isso que eu falei no começo, de que eu acho que o controlador, ele tem essa dificuldade, né? E eu não sei se... Eu acho que dá para ser um controlador e um perfeccionista em recuperação constante. Né? Não dá para ser assim, miserável. Né? Agora, não é? Tipo, agora eu sou porra louca, eu não vou pensar em nada. Imagina! Isso é um processo pro resto da vida. Pro resto da vida. Mas então, por isso que eu falei, são escolhas. Então, assim, no meu trabalho, eu quero fazer tudo dando o meu melhor para que tudo corra do jeito que eu imagino que vai acontecer, né? Eu cumpro os prazos. Então, existe também uma diferença entre perfeccionista e organizado. Perfeito. Então, uma pessoa que é perfeccionista ou controladora, ela se machuca, ela machuca o outro. E aí, se não for daquele jeito, não vai acontecer. E algumas vezes bagunça a vida do outro para poder ficar organizada dela. Então não tem essa sintonia. Agora, uma pessoa que é organizada, não. Ela sabe dos limites dela, ela sabe dos prazos que ela tem para cumprir, ela sabe de que forma que aquilo precisa ser feito. Então ela consegue dar conta daquilo que precisa dar conta, mas sem machucar quem está perto dela e sem se machucar. Então, eu sei que... E ela também se dá os prazos, isso é muito importante. Eu acho que as pessoas que são perfeccionistas e controladoras, elas acabam pegando prazos até menores, né? Para provar que elas vão dar conta daquele negócio. Ou então, se elas não pegam, eu falo, bom, tá vendo? O outro vai pegar, mas se eu tivesse feito, teria dado muito mais certo, né? E a pessoa organizada, ela já tem esse risco calculado. Não, esse tempo eu não consigo fazer isso que precisa ser feito. Essa meta não dá para ser cumprida. Então, o organizado ele tem uma outra linha de raciocínio. Total. Né? Total. Porque daí ele é isso, ele consegue fazer essas avaliações, ele consegue mapear aquilo que ele precisa fazer. E tem horas que ele vai falar, não, isso aqui não vai rolar. E para a gente começar a mudar, que nem eu estava falando, o perfeccionista, o controlador, de repente, assim, em quais momentos eu não consigo? Não consigo fazer diferente ainda. Na neurolinguística, a gente trabalha muito com essas palavras, do jeito que a gente fala. Então, eu não consigo fazer isso ainda. Eu não sei fazer, não. Eu nunca fiz, mas eu posso experimentar. Né? Porque senão a gente já bota, isso aqui é muito difícil. Ponto final, você fica naquele lugar e acabou, você nem tem. Né? Então, assim, eu posso experimentar, eu posso fazer diferente. Eu nunca fiz, mas a gente também não nasceu nem andando nem falando, né? Então, a gente pode começar a aprender, né? E aí, assim, por exemplo, de repente, no final de semana, é onde tá tudo bem. É onde a gente pode comer mais à vontade, você pode dormir até um pouco mais tarde, o filho vai ter mais liberdade, né? Você vai ficar numa boa. Agora, durante a semana, a gente precisa ter as coisas um pouco mais organizadas para que possa acontecer. Com certeza. Porque existem as regras, né? Elas existem Com certeza. porque precisam ser cumpridas. Agora, precisa validar. Então, você falou uma coisa que eu achei interessante, né? Por que tem que ser assim? Aí eu fiquei pensando, a gente foi educado e, sei lá, né? Foi sempre colocado pra gente que a gente tem que comer a sobremesa, que é o doce, depois do salgado. Mas e se a gente quiser comer o doce antes? Não, eu não deixo todos os dias, mas aí no final de semana eu falo, é mesmo, né? Por que não? Ah, toma esse sorvete aí, depois a gente almoça, tá tudo certo. Porque eu não sei por que tem que comer antes. Ninguém me explicou. Deve ter um sentido. Né? Mas não sei o que é, então a gente pode negociar. Agora é o caminho do meio, né, Rê? Então, assim, o que é inegociável? Por exemplo, aqui em casa,
A gente sabe que tem que comer na mesa, que tem que tomar banho, que tem que escovar o dente, que tem que dormir tal horário. Isso não é negociável. Agora, de final de semana, é muito mais flexível, a gente abre mão muito mais fácil. Mas, assim, dentro dessas micro decisões, o que a gente pode incluir do filho? Dentro do que eu trouxe da minha educação e que o meu marido trouxe da educação dele, qual que é o caminho do nosso meio? Porque não vai ser nem a minha família totalmente, nem a dele, vai ser uma nova. Dentro do meu trabalho, com esse cliente, por exemplo, eu sou muito organizada. E eu também acho diferente organização de perfeição. Para mim, organização é um estilo de vida. Eu não consigo viver sem organização. Mas perfeccionismo é uma coisa extrema, que eu afeto o outro, como você falou, né? Que eu quero colocar mínimos detalhes de tudo e coisas que só vão alimentar aquela dor minha, que não tem sentido, né? Eu acho que o perfeccionismo, que muitas vezes eu faço, como eu falei, vem para esse lugar. Por que eu estou exagerando nisso? Por que eu estou insegura nisso? Por que eu estou precisando controlar tanto para me sentir segura? Então, tem algo por trás, eu acho diferente, não é um estilo de vida. Eu acho que é algo que você faz para você suprir. Você faz para suprir uma insegurança, né? Isso, para não ouvir a sua voz interna. Porque isso não você ouvir defende tanto a vida do outro, você tem que cuidar da vida do outro, tem que estar tudo perfeito aqui fora, são tantas minúcias, que aí o que acontece? Eu não ouço a minha voz interna. Ela grita, ela tem que gritar para eu poder ouvir. Mas eu não ouço, porque a minha preocupação com o externo é tão grande que eu não tenho tempo, eu não tenho espaço para poder me ouvir e perceber. Isso. E outra, né? Vai que eu não controlo, vai que eu não faço alguma coisa perfeita e o outro descobre quem eu sou de verdade. Ixi, Marisa, não dá, né? Aí as máscaras caem, né, Rê? E aí que vem a dor, né? Que a gente morre de medo da máscara cair. Então, eu queria fazer algumas perguntinhas para vocês aí, se vocês tiverem papel e caneta, porque a gente percebe na fala do perfeccionista o tem que, meu filho tem que, meu marido tem que, eu tenho que, o cliente tem que, fulano tem que. É um tem que ambulante. E às vezes a gente faz só para reproduzir, né? A gente reproduz e nem sabe mais por que não. Que é isso que você falou da sobremesa, né? Nem parou para pensar. Por que não? Né? Por que não? Por que nesse dia ele não pode brincar antes da tarefa? Por que não? E para quê? Assim, tem algumas coisas que a gente tem... Por que tem que ter regra? Ok, tem que ter regra. Mas qual que é o espaço dessa criança mostrar quem ela é? Qual que é o espaço desse marido mostrar quem ele é? Qual é o espaço de você mostrar quem você é? Porque quando a gente faz isso com o outro, Rê, a gente está fazendo muito com a gente. Quando a gente está cobrando o outro, controlando o outro, é porque a gente está fazendo com a gente. A gente não se dá espaço para relaxar, para se questionar, para saber o que a gente ama, porque a gente se controla de um tanto. E aí você dá o que você tem, né? Se você está fazendo isso com você, você vai dar isso para o filho, para o marido, para o cliente, para o trabalho. Então, se você não questiona as coisas que você faz com o seu filho, com o seu marido, no seu trabalho, é porque muitas vezes você não parou para se olhar e para se permitir relaxar. Para se permitir fazer alguma coisa diferente daquela que você ouviu dos seus pais que tinha que fazer. A Adri está perguntando sobre o que essa regra vai agregar ao meu filho, né? É isso que é a parentalidade consciente, Dri, é a gente não agir no automático. Ah, eu sou assim porque eu fui criada assim, então agora eu vou fazer. Honrar pai e mãe, minha gente, não significa repetir modelos. Significa ressignificar, né? Aquilo que eles fizeram com o maior amor do mundo. Mas, será que hoje serve para a gente ainda?
E não é por despeito, eu agradeço, é isso que a gente faz, a visão sistêmica da terapia familiar é essa. Eu agradeço por tudo que foi feito por mim. Só que existem coisas que hoje, para mim, são disfuncionais. E eu não vou deixar de pertencer por conta disso. Eu posso fazer de uma forma diferente, né? E as gerações precisam melhorar, né, Rê? A gente tem mais recursos, né? Opa. A gente, sistemicamente, tem a obrigação de melhorar, né? Sim. A gente tem que, as gerações têm a obrigação de melhorar. E o pai e a mãe quer isso, quer que a gente melhore as gerações, né? E cada vez que a gente consegue ressignificar, mudar esse padrão para alguma coisa mais saudável, com consciência, não é só fazer o oposto, porque o oposto é fazer o mesmo. Então, assim, eu tive um pai, sei lá, que era alcoólatra, então hoje eu não bebo nada porque eu acho um absurdo, porque eu sofri demais. Você está vivendo em função do álcool do mesmo jeito. Não é isso que eu estou dizendo. É criar consciência daquilo que foi feito, o que me serviu, como foi para mim. E aí hoje eu falo, gente, que interessante, né? É que hoje, do jeito que eu vivo, aquilo que eu acredito, hoje, para mim, se eu repetir esse comportamento, vai ser disfuncional. E, gente, olha, eu fico tão feliz que a ciência evolui. Tem tanta gente estudando mais que a gente, que vai falar coisas que a gente vai olhar e falar, nossa, que bom, dá para fazer diferente. Quando a gente tem outras possibilidades, isso é tão bom, né? Porque daí a gente fala, posso escolher. Teve um tempo em que não tinha escolha, não tinha outras teorias. Não tinha como fazer diferente e dar certo. E aí tem gente que fala assim... A gente tem tantos recursos, né? Meus pais fizeram assim comigo e deu certo. Gente, a gente sabe que mais ou menos, né? Porque assim, deu certo, deu, porque a gente é do bem. Mas a gente faz terapia, a gente fica nervoso, a gente já ficou sem dormir, né? Aconteceu tanta coisa já. Então deu certo? Deu. Mas não dá para dar melhor? Dá para dar mais certo, né? E aí, uma coisa que eu queria falar sobre o perfeccionista, Mari, que eu acho muito importante é assim, você falou sobre as mídias, né? Então, as redes sociais, principalmente, elas nos mostram um mundo que muitas vezes não existe. Porque a gente não posta, ai, tô com uma dor de cabeça, minha vida tá difícil. A gente põe aquele momento que é super legal, né? E quantas pessoas que se baseiam naquilo que vê nas redes sociais e se comparam. E aí eu falo, a gente compara o palco dos outros com os nossos bastidores. Porque a gente fica o tempo inteiro achando que tem que ser perfeito. Tá vendo? Eu não tenho um casamento perfeito, eu não tenho uma família perfeita, eu não tenho um emprego perfeito. Eu não tenho... Porque quando você leva uma bronca do chefe, você não posta. Mas quando você ganha um reconhecimento, você posta. Então, deve ser muito bom trabalhar na escola. Deve ser muito bom esse casamento dela. Nossa, eu falo que quando as pessoas colocam você é o melhor marido do mundo, eu falo, não, eu sou a esposa mais feliz do mundo. Alguma coisa assim, eu falo, existe isso, gente? Mas dá para ser a mais de todas, ever, forever, né? Que é sem comparação, não é? Até eu falo, nossa, mas deve ser muito feliz mesmo. Né? Sabe de nada, inocente. Mas se eu não tô bem, eu falo, ai, gente, tá vendo? Só o meu que não dá certo. Só eu que não consigo. E isso para o perfeccionista é a morte. Porque daí ele olha e fala, tá vendo? Tem gente que sabe fazer melhor do que eu. E faz perfeito, eu não dou conta. E aí ele fica nessa ansiedade, nessa angústia maior. Né? Então, pelo amor de Deus, gente, preste atenção. Preste atenção até no que a gente posta, né? Que legal, foi ótimo que ela tá feliz, ou que ele tá feliz. Mas também tem o outro lado da moeda, sempre tem o lado B, não é? E a gente precisa se atentar a isso também. Com certeza. Com certeza. Você falou dos recursos, né? Hoje a gente tem tantos recursos, né? E assim, só não para fazer e olhar esses recursos quem tem medo de olhar, sabe, Rê? Porque é muito dolorido olhar. Eu que trabalho com a minha criança interna já há alguns anos, é muito dolorido olhar. Foi muito dolorido eu reconhecer as minhas vozes internas. Não é fácil. E não é qualquer um que tem essa resiliência de suportar olhar o que está doendo. E quando eu me dei conta disso, é que eu pude sair do meu automático. Porque esse que a gente reproduz e nem sabe o que está por trás,
que é algo exagerado, que a gente bota as coisas numa jaula, né? E isso sufoca, é porque a gente está fazendo com a gente. Porque eu não me permitia. A partir do momento que eu não me permito, como que eu vou permitir o meu filho? Se eu não experimento uma flexibilidade, porque tem que cumprir regra, tem que... Como é que eu vou permitir o meu marido ser ele? Ou ele tem que ser aquele ideal de homem que eu sonhei e que corresponde às minhas expectativas e não pode gatilhar as minhas dores. Gente, isso não é humano. Isso não é humano. Isso causa Perfeccionismo não é. Sabe, quem é perfeccionista sabe o que eu tô falando. Causa sofrimento. Então, é sair da casquinha, sabe? É parar de falar que a gente faz porque tem que cumprir regra. Sai dessa casquinha, porque isso é muito raso. A gente precisa aprender a mergulhar. Porque Agora, raso já basta a vida. A vida já é rasa. Agora Se eu vou a gente escolher ser raso... Pode terminar, que eu vou falar um negócio depois que eu Se a gente escolher ser raso com a gente vai sofrer até morrer. Sim. Porque a gente não vai permitir que nada saia do controle. Sabe por quê? Porque você não se permite flexibilizar com você. Você não se permite, né? Você não se autoriza a ser gente. Porque o perfeccionista, muitas vezes, eu gosto de umas frases fortes, tá? Porque eu gosto de dar uma impactada, assim, pra gente dormir com esse barulho. O perfeccionista, muitas vezes, não se permite ser gente. Ele é um robô, cumpridor de tarefas que estão sob controle. E aí a vida passa e você pensa, o que é a sua vida? É um compromisso ou é uma vida? E você sabe que o perfeccionista, uma das coisas, né, do perfeccionista é que ele tem essa necessidade da aprovação, né, do outro. Por isso ele precisa tanto fazer tudo certinho. E aí eu vou fazer um parênteses. A semana que vem, que é a semana do Dia dos Professores e do Dia das Crianças, eu vou fazer algumas lives. Inclusive, a gente vai abordar esse tema. Da onde vem essa necessidade do elogio? Quando a gente, na infância, né, os elogios que a gente recebe dos outros, essas recompensas que a gente recebe, e aí a gente cresce achando que precisa ser assim, e que eu preciso sempre da aprovação do outro para poder falar que eu estou dando certo. Então, o que eu tenho que fazer com o meu filho, que não é elogiar? Qual é o outro recurso, qual é a outra ferramenta que eu preciso usar para que ele não cresça esse adulto que vai precisar da aprovação do outro, porque senão ele não é feliz? Como a gente pode estimular essa nossa criança a se valorizar, a valorizar e reconhecer aquilo que ela fez por ela e não pelo outro? Então, semana que vem eu vou falar sobre, a gente vai fazer uma live sobre isso. Isso é muito legal, Rê, porque assim, você quer adestrar seu filho, porque tem gente que dá recompensa pro filho porque fez uma coisa normal. Adestramento. Criança, pelo amor de Deus, a gente fazia isso com os ratinhos da caixinha de Skinner, né? Sim! Pelo amor de Deus, criança não é isso. A gente não tem que adestrar. Eu pergunto pro meu filho, o que você sentiu quando você conseguiu montar esse Lego aqui? Mamãe, eu fiquei muito feliz. É muito melhor do que eu fazer, nossa, maravilhoso, você é perfeito, porque piriri, pororó. Ele vai fazer as coisas para ter a minha palavra. E não porque aquilo é importante. Ele tem que saber que ele precisa comer, porque ele precisa comer para ter saúde. Que ele precisa fazer tarefa, porque ele está estudando para, sabe, crescer, para desenvolver a inteligência dele. E não é para ganhar o meu elogio. Sim. Não é isso. Não se trata disso. Porque os perfeccionistas aprenderam que receberiam o olhar, o reconhecimento, se sentiriam vistos se fossem perfeitos. Sim. E daí, quando eles não são perfeitos, eles são infelizes. Esse é o raciocínio linear, né? Ou eu sou perfeito ou eu não sou feliz.
Exatamente. E aí eu queria dar duas dicas assim. Primeira dica é o que de pior pode acontecer se você não controlar e não for perfeito? Então eu queria deixar três variáveis para vocês pensarem. Você vai perder sua autonomia, vai se sentir não vista, não validada nessa sua voz interna. Esse é o primeiro ponto. Porque se trata de um bloco de feridas da infância. Ou, se você não controlar e não foi perfeita, você vai deixar de ser reconhecida, que é isso que a Rê falou, deixar de ser elogiada, receber atenção. Ou um terceiro bloco de feridas da infância. Se você não controlar e não for perfeita, você vai se sentir não dando conta, não vai se sentir segura. Percebe que são três instintos diferentes, assim, são três blocos de naturezas diferentes, mas que todos eles falam sobre controle, mas tem um porquê diferente. E você só vai saber esse porquê diferente se você sair do raso. E tem mais uma coisa. Parar de reproduzir o modelo do pai, sair do raso e dar uma mergulhada. E tem mais uma coisa, ó. Quando eu não gasto esse tempo controlando as coisas à minha volta, quando eu não gasto esse tempo tendo que fazer tudo perfeito, milimetricamente cronometrado, vai sobrar tempo para mim, vai sobrar tempo de ócio, vai sobrar tempo livre. De prazer. O que vai acontecer dentro de mim? Que voz é essa que vai falar dentro de mim que eu não quero que seja falado, que eu não quero ouvir, né? O que vai acontecer aqui dentro quando eu realmente estiver lá no deserto? Quando eu parar de controlar. Porque, ó, só para terminar de contar aquela história do começo da pandemia, fluiu tanto. E aí, Rê, fluiu tanto depois que eu soltei, que eu falo que a fé é o oposto do controle. Opa, com certeza que sim. Então, quem fala quem é super controlador e fala que tem fé, eu questiono, tá? Porque são coisas opostas. Então, o que cabia a mim, eu fiz, o resto eu soltei. Aí eu tive fé, e aí, bem, eu fui pro silêncio. Eu fui pro silêncio e ouvi os meus barulhos, que é isso que você tá falando. E aí, assim, eu adoro mergulho fundo, né? Aí eu mergulhei mais uma camada em mim, para ouvir mais essas vozes. Então, é muito bom você entender o que está por trás desse medo. É medo de parar de controlar e ouvir as vozes, como a Rê falou. Ou é medo de não ser reconhecida. Ou é medo de entrar em contato com essa insegurança de não ser capaz. Se eu não controlar, eu vou me sentir incapaz. Eu não vou dar conta do meu filho. Eu não vou dar conta do meu trabalho. Eu preciso controlar para dar conta. Ou eu preciso controlar para ser reconhecida, ou eu preciso controlar para ter autonomia, para sentir que eu vou ser vista. Então, tem essas questões. E uma segunda dica, procura exercitar, trocar o tem que por eu prefiro. Eu prefiro que meu filho, eu prefiro que meu marido, eu prefiro que meu trabalho, eu prefiro que eu mesma faça tarará, mas se isso não acontecer, não é o fim do mundo. Eu gosto desses mantras, que isso é neurolinguística pura, né, Rê? Mas para a gente educar a nossa mente, porque o mundo não vai acabar se eu não controlar. Se meu filho não fizer o coelho primeiro que o dinossauro, não vai dar nada. Ele não vai ser um mau aluno por causa disso, não. Tudo bem fazer o dinossauro antes do coelho. Então, sabe, eu prefiro... Mas se isso não acontecer, não é o fim do mundo. Eu prefiro ser assim, fazer tal coisa, meu filho tal coisa. Mas se isso não acontecer, não é o fim do mundo. Se ele não fizer do jeitinho que a professora pediu, se eu não fizer do jeitinho que o cliente pediu. Sabe assim, ser mais gentil assim, sabe? Porque quando a gente faz isso, o filho sente, a tarefa flui. A gente sente, o cliente flui. O projeto flui. O marido flui. A gente relaxa, a gente consegue tomar um vinho, a live flui. Por quê? Porque a gente consegue relaxar e curtir a jornada. E aí vem prazer. A vida não fica só pesada, vem um quê de prazer, sabe?
Então, acho que é importante pensar o medo que está por trás daqueles 3 blocos e começar a trazer um prefiro, ao invés de tantos tem que, sabe? Isso aí, eu acho. E aí, assim, é o exercício, por isso que eu falei que é um processo, né? Porque é um exercício mesmo, não é do dia para a noite. Então, você, ao invés de falar, eu tenho que pagar a conta, eu quero pagar a conta. Até porque, assim, se você fez a conta, é porque você sabe que ela precisa ser paga, né? E aí você vai ficar um pouco mais leve, que é isso que você falou da PNL. A gente fala muito sobre isso, o poder da palavra, aquilo que a gente, eu preciso fazer tal coisa. E aí, se você não fizer, o que que vai acontecer? Se questione. Bom, se eu não pagar a conta, vai cortar a luz, vai cortar a água, eu vou ficar sem banho. Então tá, então você prefere ficar sem luz e sem banho ou você prefere tomar banho e pagar sua conta? Acho que eu prefiro pagar a conta. Então eu prefiro pagar a conta. Então eu vou e vou leve. É desde as Isso, pequenas coisas, né? Porque daí a isso. gente cai na organização e não no sistemático, né? Naquela pessoa cheia de regras, que, assim, é muito interessante. Eu também quero dar esse recadinho para vocês dormirem com esse barulho, né? O tanto que eu preciso controlar aqui fora, o tanto que eu preciso exigir daqui de fora, e o que que tem aqui dentro que não pode ser revelado, que não pode ser descontrolado, que não pode ser descoberto, né? Então, é assim, é esse olhar, né? Se tá Tá. tudo muito certinho aqui fora, tá meio bagunçado aqui por dentro, né? A gente Mas precisa. é porque o movimento se eu quero controlar tanto para fora, é porque eu não estou me permitindo, né? É, Eu não estou me permitindo me olhar, né? Que é aquilo que a gente falou. E, por trás de um perfeccionismo tem muito sofrimento. Muito tem, sofrimento. com Eu certeza. digo por mim, né? Que tenho essas vozes da educação do pai, e que eu agradeço muito, porque a gente pode imaginar o que eles sofreram com os avós, né? E que o que Oh, que os era avós sofreram com os pior ainda. bisavós, né? Eu agradeço muito, né? Então, eu que tenho essas vozes, eu sei o quanto de sofrimento que tem. Então, quem tem esse mecanismo precisa olhar para essa dor. O que tem por trás que a gente está escondendo tanto, querendo controlar tanto fora que não está olhando para dentro. E aí, para dar essa dica, Rê, você viu que eu lancei um e-book lindo? Sim! Ah, claro que sim. Eu lancei um e-book, Baixei. já tá em quase 500 downloads. Olha que lindo, Rê. Eu não Já ouvi, está em quase cortou. Tá em 500. quantos? Ai, é Tá, sensacional. tá em quase 500 Maravilhoso. downloads. E eu fiz esse e-book, gente, gratuito, que chama E-book da Criança Interior, que eu falo dessas 9 feridas da infância. E uma das máscaras é o perfeccionismo, né? Que é isso que a gente está falando aqui hoje, né? E lembrando que o controle tem todas essas feridas de uma maneira diferente, porque o medo que está por trás é diferente. Um é medo de perder autonomia e perder e ser invisível, né? E o outro é para não ter reconhecimento, tem medo de não ter reconhecimento, o outro é de não ter segurança. E aí, nesse e-book, a gente consegue dar uma olhadinha para sentir qual ferida é mais a minha. E aí, convidando vocês também a entrarem lá no link da minha bio, baixar esse e-book gratuito para vocês olharem. No dia 23, Rê, que vai ser o final dessa jornada, eu vou fazer Sim, um workshop que chama Propósito e Essência. Que sim. aí eu vou, nesse workshop, que tem que se inscrever lá, mas é gratuito também. Nesse workshop, eu vou lançar a turma 2, que é o grupo online de mergulho na criança interior, que é o grupo de mulheres que eu faço, que chama Resgate na Minha Criança Interior. Que Eu é estou lindo. fazendo o grupo, que eu estou fazendo o grupo 1, que é lindo, Rê. Então, quem se interessar, tanto esse workshop da essência quanto o e-book, tem o link na minha bio. O workshop e o e-book são gratuitos. E aí, degustem, comecem a ver o que pode estar por trás de tanta necessidade de controle, né, Rê? Isso aí, gente. E tem que ter esse olhar. A gente tem que estar sempre se olhando de uma forma diferente, se respeitando, se conhecendo. Para a gente, como eu falei, eu trabalho tanto com gestão das emoções, mas para a gente poder gerir as nossas emoções, a gente tem que ter um passo anterior, que é o autoconhecimento. Então, a gente precisa ter esse olhar constante, a gente precisa reconhecer aquilo que a gente tem de saudável ou não, para a gente poder continuar a nossa jornada. A gente não é estagnado, a gente não tem a síndrome de Gabriela, né? Você já viu a síndrome de Gabriela?
que eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Gente, não! A gente está em constante transformação. A gente pode mudar, a gente pode desenvolver. Tá difícil, procura ajuda, mas não deixa de fazer. Né? Tem tantas coisas que dá para vocês fazerem, para vocês experimentarem esse novo. E a gente poder ser livre para decidir, eu acho que é a melhor coisa que existe. Porque, querendo ou não, o perfeccionista e o controlador, eles são aprisionados. Ele não tem outra possibilidade. Se não for daquele jeito, não rola. Ou eu faço perfeito ou eu não sou feliz. Ou eu faço do jeito que tem que ser, ou então isso aqui não vai dar certo, não. E aí, ele não tem outra possibilidade. Ele não é livre. E é tão bom quando a gente descobre que pode ser livre. E mesmo assim vai dar tudo certo. E se não der certo, tudo bem, a gente vai experimentar de novo. Né? Então, assim, não desistam. Ó, outra coisa que eu acho muito importante. Ah, mas eu não sou assim, mas meu marido é. Ah, eu não sou assim, não, mas a minha mãe que é. Então tá bom. Mas se for você, experimente essa mudança em você. Porque mudar o outro, quem é assim já sabe que já é difícil se mudar. Imagina mudar o outro. Então, não pense, não vão pensando que, mas eu quero fazer assim com fulano porque ele é assim, porque é tão difícil para mim conviver. Amores, se vocês conseguirem mudar a vocês, já é um grande benefício para a humanidade. O outro é um problema do outro. Você pode até sinalizar, né? Mas ele tem que querer. Ele tem que perceber a importância dessa mudança. A gente tem que fazer por nós. E isso é muito bom se a gente conseguir fazer por nós mesmos. E assim, só reforçando, isso não tem nada a ver com ir para o outro extremo e falar, as meninas então estão falando para a gente ligar o foda-se, não tá nem aí com nada. Não! Não, quem me conhece sabe o quão caprichosa eu sou com o meu trabalho, com as minhas coisas, com o meu filho. Muito capricho, mas isso não precisa ter o peso do controle do perfeccionismo. Sim. Eu acho que o que a gente pode é degustar um pouco mais a jornada. Tirar o peso. Fazer bem feito, mas curtir o fazer bem feito. Fazer a tarefa do filho, mas curtir a tarefa. Deixa ele curtir também. Vai jantar com o marido? Vamos fazer o jantar curtindo juntos. Não aquela coisa... Então, assim, é para fazer bem feito, é para fazer do seu jeitinho, organizado, caprichoso. Isso eu nunca vou abrir mão de fazer organizado e caprichoso. Mas eu abro mão do peso. Eu abro mão do peso. Eu escolhi abrir mão do peso. E fazer pra gente. E fazer por nós, né, Mari? Por mim. Isso, fazer por mim. Eu escolhi abrir mão do peso. E aí eu curto mais. Eu faço uma tarefa mais gostosa com meu filho. Eu faço um trabalho mais gostoso no processo do fazer. A minha vida não vai ser um checklist de cumprimento de etapas. Porque esse peso faz com que você faça um checklist e sua vida seja cumprida e não vivida. Isso aí. Então, dá para ser organizada, dá para fazer caprichoso, dá para querer que o filho faça uma bonita tarefa, mas curtindo, incluindo também a personalidade dele, incluindo o dinossauro junto com o coelho, como a gente falou. Dá para a gente incluir o jeitinho do marido, dá para a gente combinar o quê e deixar o como fluir, sabe? O que a gente quer fazer, mas deixa o como do marido vir. Deixa o como do funcionário vir, deixa o como do filho vir. Sabe que é a história do dinossauro? Se ele quer desenhar primeiro uma coisa, depois outra, é o como dele, qual o problema? Se meu marido quer primeiro limpar não sei o que, depois lavar a louça, deixa ele, é o como dele, qual o problema? Vamos relaxar um pouco para a vida ser um pouco mais degustada, sabe, Rê? Eu acho que é degustação, porque quando a gente quer controlar muito, Rê, é distração. A gente está se distraindo da gente. Que é isso que eu disse, né? Quando a gente faz tantas coisas lá do lado de fora, é porque no fundo aqui dentro não tá legal. E eu não tenho... Sabe, um ótimo exercício também agora para esse tempo aí de quarentena que a gente ficou é a gente ter ficado sozinho com a gente mesmo, né? Porque daí, assim, você trabalha a semana inteira, no final de semana tem compromisso, sai, tem aniversário, então tá tudo bem. Quanta gente que falou, não aguento mais ficar comigo de sexta-noite.
né? E daí tá querendo arrumar outra pessoa. E eu falei para várias pessoas, vários pacientes, eu falava, querido, você fica com você sozinho na sexta-noite? Até a madrugada? Feliz da vida? Não fica! E aí você tá querendo que o outro venha para cá para quê? Né? Então, assim, se conhecer, se olhar, se perdoar, é um constante exercício, né? Ouvir essa criança, ouvir as suas dores. Nossa, tá ruim esse negócio aqui, dói para ouvir, que é isso que você falou, essa criança. A gente tem, né, Mari? A gente tem vários traumas, a gente tem um monte de coisa aqui dentro, né? Tem uma história de tantos anos aí, né? Que a gente não tinha recursos para lidar, a gente não tinha ferramentas para poder administrar um monte de coisa. Então tem. E dói mesmo. E dói mexer também. Não pense vocês que a gente está falando isso de sessão para terapia e vão ser felizes na primeira sessão. Não vai. Não, vamos mexer, vamos cutucar, né? Porque tem que limpar, né? O exemplo é aquelas, como chama? Aquelas feridas que quando a gente está no hospital e aí você fica muito tempo deitado, daí vai criando aquelas feridas. Necrose. Não, tem outro nome, escara, acho que é. E aí você fica lá deitado e aí você fica com aquelas feridas no corpo. Se você vai lá e só coloca um esparadrapo em cima, na hora que você tira, sai um pedacinho da casca, sai mostrando, mas continua a ferida lá. O que você tem que fazer? Você tem que raspar. Você tem que tirar, você tem que limpar, tem que desinfetar, tem que passar, escara, tem que passar a medicação e aí depois você faz o curativo. E aí ela vai recuperando. E ela vai fazendo uma nova pele. Isso mesmo. E é assim. Eu falo que a ferida da infância que todo mundo tem, viu, gente? Quem tá assistindo fala, não, elas estão falando, mas eu não tenho isso. Mentira, todo mundo tem. Então, essa ferida aqui, a gente bota máscara, que é o nosso band-aid, que lá no meu e-book eu mostro bem para qual ferida, que máscara que a gente põe, tá? E aí, a gente põe a máscara, que é o band-aid. E eu falo que chega uma hora da vida que é o band-aid que dói, Rê. Ah, sim, verdade. Que a gente não aguenta mais fingir que dá conta do mundo, que a gente não aguenta mais achar que a gente é perfeito, a gente não aguenta mais realizar tudo, a gente não aguenta mais prevenir todo o futuro. As máscaras, a gente não aguenta mais se fazer de todo poderoso, que são as máscaras, a gente não dá conta mais. Então a gente precisa tirar o band-aid, olhar para essa dor, e dói pra caramba. Eu faço comigo, dói pra caramba. E não é porque eu sou psicóloga que dói menos, não tem nada a ver. Eu faço comigo, dói pra caramba, eu faço até hoje. E eu falo assim, né, Rê? A gente, por exemplo, eu acredito na premissa, eu só posso levar alguém no caminho que eu já percorri. Certamente. Então, se eu não percorresse esse caminho, eu jamais inspiraria o caminho de outras mulheres. Jamais. Todo mundo vai ficar no raso, porque você entende que é só até ali que dá pra ir, né? Às vezes as pessoas me perguntam, mas você faz terapia ainda? Eu falo, e pra sempre farei, né? Porque é isso, porque assim, se eu chegar, a gente estuda, né, Mari? A gente vai lá na faculdade, a gente estuda a teoria. Mas e aí, né? Como a gente tem que se conhecer, a gente tem que ir atrás de tudo isso aí que a gente tem, porque senão o paciente chega e daqui a pouco você já vira para ele e fala, tá tudo bem, agora a gente já chegou até onde que tinha que chegar, alcançou o objetivo e acabou, né? E aí fica no raso, fica ali no superficial. Você trabalha ali meia dúzia de traumas. Né? Porque foi o tanto de camada que você tirou, né? Exatamente. E por um tempo, Rê, todas nós ficamos no raso por um tempo. Opa. E a gente só vai conseguindo descamar a partir da nossa maturidade. Porque isso exige muita maturidade, porque não é fácil que vem. Sim. Os conteúdos que vêm, não dá pra gente falar assim, esse conteúdo dói muito, eu vou engavetar de novo. Não dá mais, meu bem, ele já veio. Já foi. Agora é plástico, lide com isso. Então exige muita maturidade, né, amor? Mas a gente está aqui para isso, né, Mari? Acho que a gente tem que lembrar sempre assim, uma boa psicoterapia vale muito, gente, vale uma vida, né? Porque assim, a gente mergulha, imagina, a melhor coisa que tem na vida, você faz terapia, você vai lá, fala o que você quer e a gente está lá para não te julgar. Não vamos contar para ninguém o que você está contando para gente e ainda vamos te dar uma outra visão sobre aquilo. Sensacional! Todo mundo tinha que passar pelo processo da psicoterapia. As outras terapias eu não posso falar porque eu não conheço todas. Mas a psicoterapia é maravilhosa.
Então, assim... Eu não abro mão também, Rê. Não vivo sem. Não vivo sem. E é todo isso, né, mundo meu tinha. povo? Todo mundo tinha. Espero que a gente tenha cutucado um pouquinho vocês, assim, né? Gente, exatamente. Conta aqui como é que foi, porque a gente perdeu tempo, né? Se desse mais um pouco de vinho, a gente ia até meia-noite aqui, né, gente? Mas é que é papo de psicólogo, a gente é assim, né? A gente vai, não tem jeito. Psicólogas que se adoram, né, Rê? Porque já é a segunda live que a gente faz. O E papo vai. foi gostoso, É uma gostoso. delícia, né? Por isso que a gente está aqui na sexta-feira à noite. Feliz da vida. Exatamente. Como é que foi para vocês? Dá um feedback aí para a gente sentir. Como é que vocês viram, então, tudo isso? Rê, depois você divulga o meu e-book nas suas redes. Põe lá nos stories, Rê. Tá bom. Para quem acompanhou aqui. Que bom, fico feliz. Que bom. Depois você coloca lá, bota lá, pega o... Eu acho que eu te mandei o link por WhatsApp para você poder compartilhar nos seus stories. Tá bom. É só pegar do WhatsApp e passar para lá? Eu te mandei o link do post. Aí você consegue botar o balãozinho lá e compartilhar para o pessoal que viu aqui também poder baixar. E vai ficar gravado, Mari? Você vai deixar gravadinha a live? Olha, eu não tô gravando nenhuma. Mas você quer que eu deixe? Eu quero. Ai, foi tão gostoso. Aí, tá todo mundo feliz da vida. Então eu vou deixar só porque é em dupla, tá? Porque eu não tô gravando nenhuma. Deixa pra gente. Deixa pra gente que é legal. E ó, muito bom. A Mari, você continua a sua maratona, vai até quando? A minha maratona... boa. A semana que vem, eu tenho várias virtudes. Eu vou falar, olha os temas da semana que vem, Rê. Protagonismo na segunda. Valores, engajamento e felicidade na terça. Abundância, força e merecimento na quinta. Pausa, autoestima e autocuidado na sexta. Arrasou. E aí na última, eu vou fazer mais algumas virtudes. E aí eu termino no dia 26 no dia 23 com Essência e Propósito, que é o último workshop onde eu vou lançar o segundo grupo das mulheres aí. Legal. Eu também semana que vem vou fazer algumas, mas acho que a gente não vai bater o horário, então dá pra gente se assistir também. Segunda-feira, em homenagem ao Dia das Crianças, vou fazer uma sobre crianças felizes, como educar crianças felizes. Na quarta-feira, vou falar sobre a parentalidade consciente, então pais conscientes e filhos mais leves. E na quinta, que é Dia dos Professores, eu vou falar sobre a comunicação não violenta para professores em sala de aula. Então, tudo específico para a semana que é especial. Estou super animada também, foi super programado com amor. Vai ser bem legal. E que horas que é a sua? A minha é tudo às 9 da noite. Então, só na segunda, que é um pouquinho mais tarde, porque é a Mari, que é mãe de gêmeos, ela falou, não dou conta não. Mas nos outros dias, às 7 horas. Então, daí dá pra gente conciliar. E a gente se vê. Mas eu também deixo as minhas gravadas. Então, aí vocês podem continuar na maratona da Mari. Depois vocês assistem no dia seguinte, lavando louça. E aí vocês vão lá e acessam as minhas. Normalmente eu gravo, mas dessa maratona eu falei, não, eu quero a energia do ao vivo. E uma é muito pré-requisito para outra. Então, é muito importante que as pessoas acompanhem ao vivo mesmo, né? Para não ter desculpa também. Depois eu assisto, aí não assiste. Não, aí mas sabe o que eu faço, Mário? Porque na outra live, se eu não assisto, eu dou uma boiada. Eu acabo deixando gravado, até por mim, porque eu sei como eu sou e eu imagino que outras pessoas sejam assim. Eu tenho vontade de assistir, eu tenho vontade de assistir várias coisas e muitas vezes não dá tempo. Então, eu gosto de caminhar ouvindo as lives que eu não ouvi. Na hora que eu vou fazer a limpeza na casa ou lavar uma louça, eu boto uma live que eu não fiz, que eu não dei conta de assistir, daí eu vou lá. Então, eu sou assim, né? Porque para mim é difícil eu parar na frente do celular ou do computador para ficar ouvindo. Então, aí, quando eu deixo gravar, quando as pessoas deixam gravado, eu consigo assistir em outros momentos. E eu acho que deve ter gente que é igual a mim, né? Que não consegue ficar parado fazendo, sei lá, 1 hora na frente do computador. Então, por isso que eu deixo. Mas por isso. Mas como é uma maratona, é um pouquinho mais difícil de você ficar assistindo 1 mês de lives depois, né? Entendi. E você fica meio boiando no próximo assunto, porque um é muito pré-requisito, sabe? Não, então, assim, quando são maratona é maratona. Quando são lives mais espaçadas, eu concordo totalmente. Maratona, uma depende do assunto para o próximo, sabe?
uma impacto próximo, outro impacto próximo. Então, o assunto é muito relevante para o próximo. Mas são duas naturezas, né? A maratona é mais pesada. Mas você sabe que as meninas estão super disciplinadas aqui, viu? Belezinha. Assistindo super. Deixa eu te perguntar, eu não sei se eu consigo gravar uma live, porque a gente já está 1h30 aqui. Você sabe se eu consigo salvar no IGBT 1h30? Dá. Na hora que a gente finalizar, acho que até 1h30 a gente consegue. Tá. Então, porque eu sei que até 1 hora a gente consegue, tá? Não, 1h30 só se eles atualizaram agora. Atualizaram, porque agora tá tendo muitas, então eles tiveram que fazer essas mudanças, mas a gente consegue. Eu vou fazer de tudo aqui, mas se não salvar é por causa do tempo, tá, gente? Mas eu vou salvar. Mas aí a gente faz outro dia, não tem nada, não. Obrigada, viu? Imagina, amor. Obrigada beijo. a você. Fica com Deus. Beijo. Boa sexta-feira, bom final de semana. Obrigada, pra gente. Vocês também. Bom Dia das Crianças. Obrigada, gente. Beijão.